Êxodo capítulo 14, os versos 15 a 25, ainda que assentados, temor e reverência, eu convido os irmãos e irmãs que leiam de forma responsiva comigo, um belo texto. Quem teve a oportunidade de estar aqui hoje de manhã ouviu. Exposição feita pelo reverendo Melquisedeque, bela exposição. E assim nós vamos terminar essa série, falando não só sobre as 10 pragas, mas falando da intervenção do nosso Deus. E hoje nós terminamos também, mais findando aí o 4º mês do ano, terminamos aí esse primeiro quadrimestre, onde falamos sobre Deus, Deus missionário, Deus criador, Deus soberano, e agora o Deus interventor. Vamos ler de forma responsiva, é um belo texto, de 15 a 25. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos meus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escurecida para aqueles, e para eles se esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra os egípcios. Vamos orar? Senhor Deus, nós humildemente pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos entender o Teu querer. A graça do Senhor esteja sobre a nossa vida. Nós possamos ser humildes a ponto de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, vou começar com uma pergunta aqui, para que você possa se ajustar aí e entender o que o texto quer dizer. Se você fosse expulso hoje da cidade de Bauru, para onde você iria? Essa é a pergunta. Se você fosse expulso daqui hoje, para onde você iria? Eu iria para Franca, que eu vim de lá. Mas se você não veio de lugar nenhum, você diria, se você é bauruense igual os meus filhos, eu vou falar o quê? Qualquer lugar? Essa é a pergunta do texto. Deus está te libertando de um lugar. E para onde que nós vamos? Todo o texto de Êxodo tem a ver com isso. O texto de Êxodo vai nos ensinar como se caminha na presença de um Deus santo, todo-poderoso, que criou todas as coisas e que define todas as coisas. É um belo ensinamento. Eu tenho dificuldade de ler esse texto, você deve ter também.
Se você ler só como história, não, que beleza, Moisés e tal. Mas se você ler e procurar aplicabilidade para a sua vida, você vai ter muita dificuldade. Quem veio hoje de manhã deve ter saído daqui perturbado. Porque nem sempre as coisas são do jeito que nós imaginamos. Nem sempre. Diz o reverendo Melquisedeque, muito bem, Israel ficou num beco sem saída. Aí você pode escolher. Você olha para trás, tem um exército furioso de Faraó, e você acha que Faraó queria conversar. Acho que Faraó queria trocar uma ideia, falar, não, vamos voltar. Era para exterminar. Na sua frente, um mar intransponível, o Mar Vermelho. Se você sabe nadar, você se aventura. Eu não sei nadar, ficaria lá no meio, para não morrer nem por causa de Faraó, nem por causa do mar. Aí você vai vendo, se o pessoal for entrando, sobreviver, você vai atrás, não é assim? A gente fica lá no meio para ver, não, se der certo aqui, eu vou para cá, se der errado, eu vou para lá. E as pontas deles eram cidades ímpias, que não dava para entrar também. Geralmente, Deus coloca o seu povo numa situação como essa, para que o povo aprenda a tomar a decisão de Deus e não a sua própria. Igual eu falei, se eu fosse expulso da cidade de Bauru, eu voltaria para Franca. Se Deus me quisesse lá, o caminho estaria aberto. Olha que eu conheço o caminho. Se não, a porta estaria fechada e Deus geralmente só abre uma porta de forma inequívoca para que o seu povo entenda a sua vontade. Há perguntas aqui difíceis de serem respondidas, porque esse povo viu a manifestação de Deus que eu e você nunca vimos. Nunca vi água ser transformada em sangue, nunca vi aparecer rãs, piolhos. Olha que eu fui criança naquela época que tinha piolho mesmo. A pessoa parecia careca no outro dia na escola, você sabia que era piolho, né? Hoje não, hoje é moda tal. Mas no outro dia a pessoa parecia careca, você falava, é piolho, não é? Então, eu estou falando de, mas não é a mesma coisa. Morte de primogênito, trevas, gafanhotos, toda uma intervenção de Deus. Esse povo que está aqui agora viu isso. Eles começam a sair. E Deus tem seus planos. Porque assim, se eu estou fugindo de um lugar, eu vou em linha reta o mais rápido possível. Deus falou, não, vocês, e lembrem-se que o reverendo Melquisedeque falou isso, vocês vão voltar. Não, mas não dá para voltar. Não, vocês vão voltar. Porque eu quero que Faraó pense que vocês estão confusos, encerrados pelo deserto. E deserto deve ser igual ao meio do mar, né? De lá você olha para todo lado, tem areia, e do mar você olha, todo lado tem água. Então parece que qualquer lado você for, você vai chegar em algum lugar, e você não chega em lugar nenhum. Então tinha tudo para dar errado. São cerca de 600 mil homens a pé, sem contar crianças e mulheres. Talvez esse número, como eu sempre digo, chega a 2 milhões, 1,5 milhão, a maioria dos comentaristas tem certeza. É uma multidão, liderado por um homem velho. Não fiquem ofendidos, não. O homem tem mais de 80 anos. Quando ele tinha 40, ele não deu conta de liderar. E agora, com 80, você bate o olho e fala, Jesus amado, será que vai dar certo? Você toparia? Quem aqui iria atrás de Moisés? Fala, irmãos, Deus está mandando a gente sair de Bauru. Vamos embora. Você fala, gente, pastor, hoje, né? Certo, tempos difíceis, mas hoje pulou o corguinho mesmo, né? Hoje foi longe. Não é assim que a gente pensa? Aqui está a ponto de acontecer isso. E vocês se lembram de manhã que há uma pergunta inquietante. O povo falou assim, não tinha sepultura lá? Por que você não deixou a gente ficar servindo lá? Na hora da dificuldade, a gente até esquece do sofrimento antigo, né? Não tinha sepultura, não dá para ficar lá. E Moisés, então, vai dizer para o povo, gente, olha, não tenham medo. Falar isso na hora que você está sofrendo dá até raiva, né? Acalma o coração, aquietem. E aí, a maioria acha que é frase de efeito. Deus vai lutar por nós. Aí você fala, não dá. Um exército, um mar, 2 saídas impossíveis por causa da impiedade dessas nações laterais aqui. E aí você está diante de um dilema. O dilema é o meu e o seu. Porque o meu tema nessa noite é justamente esse. A travessia com Deus. Você está atravessando o que hoje? Um problema na sua família? Um problema com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido?
Você está atravessando o quê? Um problema espiritual, um problema físico, um problema material, um problema financeiro. Algum problema o crente está sempre atravessando. E se ele não tiver consciência que ele tem que atravessar com Deus, ele erra feio. E é isso que o texto de Êxodo quer nos ensinar. Como que eu acerto? Quando eu ouço o que Deus tem a me dizer. Vou repetir. Quando eu acerto? Quando eu ouço o que Deus tem a me dizer. E na maioria das vezes que você ouvir a Deus, o pessoal fala, você está meio doido, acho que não é isso não. Deus pede coisas difíceis demais para a gente responder de pronto. Mas o meu e o seu coração, pelo tempo que nós temos andando com Deus, precisa começar a ser mais prático, mais rápido e responder um pouco mais rápido aquilo que Deus quer nos dizer. Então eu vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre a travessia com Deus e eu quero falar sobre 3 orientações que são dadas pelo próprio Deus para que nós possamos atravessar quaisquer problemas ou dificuldades com Deus. Sem Ele não dá, com Deus. Então, 3. A primeira orientação, discernir o tempo de Deus. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Discernir o tempo de Deus. Verso 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que vocês estão orando? Não já orou? Não já pediu? E aí se você voltar aí, lá no capítulo 4, 5, fala que Deus ouviu os clamores do seu povo por causa do seu sofrimento e vai enviar um homem para libertá-los. Agora, eu tenho problema com isso, não sei você. Você tem problema também com o processo? Para mim é o seguinte, se eu vou ser liberto é hoje, então estou saindo aqui, estou liberto. Por que precisou de 10 pragas? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que estão aqui mais à frente. Por que não foi só uma? Por que 10? Será que tem alguma coisa no número 10? Fosse 7, a gente ia falar, não, é porque é o número da perfeição. Mas 10? Você acha que Deus precisava de 10 pragas para resolver o problema? Eu não entendo os desígnios de Deus. E você também não entende a maioria das vezes. Deus quis usar 10 pragas, que os salmos chamam de sinais e maravilhas, como o reverendo Melquisedeque já disse, são os golpes de Deus aí em Faraó. O tempo de Deus, hoje é tempo do quê? E Deus falou assim para Israel, marchem. Marchem contra o mar. E aí aconteceu algo inaudito. Se eu tivesse lá hoje, eu acreditaria, porque eu conheço a história. Mas se eu tivesse lá no dia, a minha fé seria provada ao extremo. Eu volto a repetir, eu não sei nadar. Né? Fiz até uma promessa que depois da pandemia eu ia aprender a nadar. Estou devendo, mas vou pagar, hein? Vou pagar. Se Deus falasse assim para você, começa a entrar nesse mar que eu vou abrir ele. Você acreditaria? Aí você fala, claro, pastor. Ele abriu o mar vermelho. Mas se você nunca viu o mar vermelho aberto, você entraria? Essa é a pergunta. Porque quando falo do mar vermelho, tem até aquela música antiga, Rompendo em Fé, né? Lembra? Se eu gostava tanto daquela música, não canta mais, infelizmente. Mas eu gostava tanto dela. Se o mar não abrir, Deus vai me fazer andar por sobre. Que beleza, né? Porque eu sei que o mar se abriu para Moisés, abriu o rio Jordão para Josué passar com o povo, e Jesus andou por sobre as águas, e Pedro, que todo mundo fala que não tinha fé, andou sobre as águas enquanto ele olhou para Jesus. Então as duas coisas eu tenho certeza que Deus pode fazer. Mas se eu tivesse nessas situações, talvez eu não reagiria assim. Então eu preciso discernir o tempo de Deus. Hoje é tempo do quê? Hoje é tempo do quê na sua vida? Essa é a pergunta. E você tem que saber. Você já orou? Você tem convicção que Deus respondeu? O problema é que as coisas estão truncadas, elas não encaixam do jeito que você pensa, ou que você queria. Gente, para mim, ou talvez para você também, é o seguinte, nós estamos saindo do Egito, vamos embora e pronto. Deus quer matar Faraó por sua impiedade? Mata de outro jeito, mas deixa a gente ir embora. Já sofremos, depois de 430 anos, nós queremos tão somente ir embora daqui. E aí você se vê preso por todos os lados para que você aprenda uma coisa. Nas horas fáceis ou difíceis da sua vida, a sua decisão não será a sua, será a de Deus.
diga aos filhos de Israel que marchem. Talvez Deus está falando a mesma coisa para nós. Vai, gente, pode caminhar aí que eu faço as coisas. E aí nós somos reticentes, né? Mas será que vai fazer mesmo? Se for dinheiro, então, a gente fala, não sei não, hein? Acho que não vai acontecer não. Se for conversão de alguém que a gente acha que é duro de coração, fulano é complicado, toda reunião lá de família ele complica a coisa, acho que não vai dar certo não. Não é? Se for mudar o coração de um pastor, então você fala, pastor é complicado, não adianta orar não. De um líder, de um presidente, eu nem vou falar para a gente não brigar aqui nessa noite, tá? Mas vocês entenderam. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. A diferença, irmãos, é que numa travessia com Deus eu preciso discernir o tempo de Deus. É tempo do quê? De marchar. A maioria de nós não marcharia porque o mar era intransponível. Mas quando Deus manda, você marcha. Geralmente Deus vai mandar você marchar quando você não tem dinheiro, quando você não tem saúde, quando você não tem todas as coisas encaixadas como você queria, salvo raríssimas exceções. Eu preciso aprender a discernir o tempo. Paulo era bom nisso, o apóstolo Paulo. Lembra uma vez que ele falou assim, gente, eu estou passando tanta luta, que eu, a ponto de desesperar da própria vida, mas eu continuo fazendo a obra. Em Corinto ele falou, eu vou embora daqui. Aí ele fala que teve uma visão e o Senhor falou, não, Paulo, fica aqui porque eu tenho muitas pessoas nessa cidade. Um outro dia ele chegou na região da Macedônia, uma grande porta se abriu para o evangelho, mas ele não encontrou Tito, pegou e foi embora. Ele falou, não, Paulo, você tinha que pegar. Ele tinha essa noção clara de discernir o tempo de Deus. Hoje é tempo do quê? Deus quer que eu faça o quê? E aí, basicamente, são duas coisas. Ou Deus quer que você haja de acordo com a vontade dele, ou que você descanse de acordo com a vontade dele. As duas coisas são difíceis. A nossa tendência é agir quando Deus não quer que nós tomemos essas decisões ou ações. E quando você é forçado a descansar, você se sente um inútil. Você fala, nossa, mas agora que está acontecendo as coisas, eu vou ficar aqui parado? Agora que o movimento lá está acontecendo, eu vou entrar também. E às vezes eu falo, não, você vai ficar aqui quieto. Mas Deus, essa é a oportunidade da minha vida. Não, não é. A oportunidade da sua vida é aquela que eu dou. E a maioria de nós, quando se sente nessa posição de descanso, se sente inutilizado. E a maioria culpa alguém. Ah, foi o pastor que me tirou, o pastor que não me chama para pregar, o pastor que não gosta de mim, ou o pastor que faz aquilo, ou o líder, ou o que quer que seja, porque você não entende que Deus às vezes quer tratar o seu coração e eu também tenho dificuldade. Geralmente quando Deus quer falar comigo, eu fico doente. E quando eu não entendo muito, eu fico internado, igual eu contei semana passada. E aí, ele fala ao meu coração, coisa dura, né? Podia ser tão mais simples, ouvir logo. Quem já foi internado sabe que não é nada bom. É melhor ouvir antes. O tempo de Deus. Aí você falou, pastor, mas onde você quer chegar? Eu quero chegar naquilo que Paulo falou para os nossos irmãos em Efésios, que ele falou assim, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Decisões sábias precisam ser tomadas à medida que você caminha em meio a um furacão. Aqui não era nem um furacão, era um tsunami. Aprendam, irmãos e irmãs, a discernir o tempo de Deus. Aí aqui eu faço um aditivo e você vai entender. Você vai entender. Por que Israel precisava de um líder para tirá-los do Egito? Então, onde a gente sabe, o Egito tinha saído para, era a principal nação do mundo, tinha saído para todo lugar do mundo que você quisesse ir. E se você conhece um pouquinho de geografia e olhar no mapa, você pode ir para qualquer lugar. Pode descer lá para os cantos mais longínquos da África, se arrumar um barquinho, dá para atravessar. Se o barco for bom, chega até na Europa, o pessoal está chegando de bote lá. Morre a maioria, mas chega. Poderia ir para onde você quiser. Por que você precisaria de um líder? Sabe por que a gente precisa de líder, irmãos e irmãs? Para nos mostrar a direção. Só isso. Por que Deus preserva os seus pastores? Ah, para pregar, para visitar. Não, isso aí qualquer um de nós, com todo o respeito, pode fazer. E às vezes fazemos melhor que o nosso pastor. Nós temos pastores para nos mostrar o caminho. Para falar, essa é a direção.
povo não podia falar assim, ó, gente, Moisés aí é meio... Vamos juntar aqui uma turma e vamos conversar com o faraó. Vamos pedir desculpa para ele, falar que Moisés é meio caduco, então vamos voltar para lá. Não é? Outros poderiam descer até Baal-Zefon e falar, o povo lá é meio doido, mas vai que nos aceita. Não é assim? Porque quando o povo de Israel saiu, lembra o que Deus fala? Eu não vou fazer com que eles passem pela terra dos filisteus para que eles não vejam a guerra e desanimem o seu coração. Então vão dar a volta pelo deserto. Vai que mais meia dúzia fala assim, vamos lá nos filisteus, é guerra, mas a gente passa com o olho fechado lá e não fica vendo muita coisa. Nós precisamos de um líder para isso. Se o seu líder não sabe discernir o tempo, você está numa situação extremamente difícil. Seja ele seu esposo, seja ele seu pai, sua mãe, seja ele seu pastor, seu presbítero, seu diácono, o líder tem que aprender a discernir o tempo de Deus. Há tempo de fazer e tempo de não fazer. Salomão já disse isso. Segunda orientação dada pelo próprio Deus para que nós possamos atravessar com Ele quaisquer problemas. Esperar a ação de Deus. Não preciso chutar, posso afirmar. A maioria de nós aqui não sabe esperar a ação de Deus. A maioria ora e vai resolver o problema, não é assim? Não me deixem sozinho, não, pelo amor de Deus. Não é? A gente ora, ó Deus, intervém na minha vida, o Senhor que é soberano e tal. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Não, acho que eu vou ligar para fulano, vou falar com Beltrano. Não é assim? Eu vou pegar um livro aqui, fulano deve ter uma ideia. A igreja tal ali está fazendo desse jeito. Vamos acertar isso aqui. Duro, né? Esperar a ação de Deus. Aí eu vou ler aqui, você vai ver o tanto que é duro. Está achando que eu estou falando aqui? Olha o que diz o verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Gente, vai à noite, tem pelo menos 12 horas. Vamos dizer que foi por 8 horas, vamos dizer que foi por 6 horas. Eu já preguei sobre isso aqui. Eu ficaria lá na ponta do mar falando, meu Deus, eu acho que não está baixando. Não dá. Porque o que é bonito? É os filmes de Hollywood. Moisés levanta o cajado e fala, abre-te mar, e o mar abre. Gente, aquilo lá é fantástico. Por isso que eu gosto de Hollywood. Mas é mentira. A noite inteira soprando um vento. Lembra os gafanhotos que foi a mesma coisa? Soprou uma noite inteira e o pessoal ainda acha que Moisés acertou a época dos gafanhotos vir. Soprou a noite inteira e quando amanheceu os gafanhotos forravam a terra do Egito. Soprou a noite inteira e Deus foi abrindo o mar. Mas ele não só abriu o mar. Praticamente ele pavimentou o mar. Você já andou na lama? É pior do que andar na areia. Não teve um acampamento aí que os jovens foram aí num lugar aí, ficaram atolados, alguns fugiram, não ajudaram. É mais ou menos aquilo lá. Andar no barro, meu querido, é pior que andar no sabão. Deus secou e falou assim, vocês vão passar a pé enxuto. Vai fazer parede na esquerda e na direita. E vocês vão passar. Só que vocês vão ter que esperar a noite inteira. A maioria de nós diria o seguinte, mas para mim tranquilo, à noite eu durmo, duvido que você dormiria com o faraó bufando aqui atrás. Agora Deus faz as coisas a manifestar a sua graça e mostrar que é Ele que luta por vocês. Lembra o que diz 2 versos anteriores? O anjo de Deus, que é a teofania de Jesus, figurado aí na coluna de nuvem e na coluna de fogo, foi lá para trás e ficou entre Israel e os egípcios. Para Israel era luz, para os egípcios era trevas, escuridão. Às vezes você está aí bravo, né? Eu não consigo atravessar isso aqui, estou com problema aqui na minha família. A culpa é da minha mulher, eu sabia que eu tinha que casar com a fulana lá. A culpa é do meu marido, homem duro isso aí, homem também não gosta de conversar. Gente, homem nenhum gosta de conversar, tá? Não é só o seu, não. Esse não é o problema. O problema é se nós vamos ter a paciência de esperar Deus agir nos corações. E isso é duro demais. É duro demais. Ninguém, geralmente a maioria não tem paciência. Por isso que hoje o povo larga, nem casa. Vou largar. Paciência. Uma igreja melhora depois de 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. Mas ela piora, não precisa de 2 meses para piorar. Em 1 mês se acaba com uma igreja. Mas para levantá-la, no mínimo 10 anos. Mas ela vai começar a ficar boa depois dos 20.
duro, né? Pode perguntar para qualquer pastor. E pode ler nas escrituras. Lembra, sai um rei bom. Por exemplo, sai Josafá. Aí entra o filho dele. Primeira providência. Nós vamos servir Baal. Que eu casei lá com a filha do Acabe, nós vamos servir também. O reino, e desce com força. Tudo porque nós não sabemos esperar a ação de Deus. Deus está agindo. A diferença é se nós vamos esperar. Quando Deus age, irmãos, as portas começam a ser abertas. Sejam elas para a questão financeira, sejam elas para qualquer questão. Você vai plantar uma igreja, se é o tempo de Deus, Ele abre a porta. Se não é, Ele fecha a porta. 2011 nós quase plantamos uma igreja. Digo quase que não deu certo, né? Tinha as mesmas características. Tudo acontecendo. Às vezes nós podemos ter errado. Às vezes nós não entendemos a vontade de Deus. E às vezes aquele não era o tempo de Deus. Tudo precisa ser discernido, mas eu preciso esperar a ação de Deus. Porque quando Deus age, a porta é aberta por Ele e nós podemos entrar. Só que geralmente nós entramos com dificuldade. E foi o que aconteceu com Israel. Quando amanheceu, o mar estava seco e era qual muro à sua direita e esquerda, e eles começaram a andar. E atravessaram. Pergunto para vocês. Por que Deus não fez um barco para eles? Por que Deus não estalou a mão e o povo já apareceu do outro lado? Ou alguém aqui tem dúvida que ele tem poder para fazer isso? Não fez com Filipe? Filipe está numa cidade, apareceu lá num caminho, e depois de lá apareceu em outro lugar? Teletransporte. Eles acham que Star Trek é que inventou isso. Não foi. O Senhor Deus. É sério, o Senhor Deus que inventou isso. Teletransporte. Poderia transportar, e você fala, não, mas 2 milhões de pessoas, você tem dúvida ainda? Ele alimentou 2 milhões de pessoas por 40 anos. Você tem dúvida que ele poderia fazer o povo pular o mar? Ou voar sobre o mar? Ou nadar 2 braçadas e atravessar o mar? Eu não tenho dúvida. Mas Deus quer nos ensinar por meio da dificuldade. Vocês vão atravessar para ver o meu poder. Mais uma vez, eu atropelaria as mulheres e correria lá na frente, porque vai que, Faraó acelera lá e nos alcança aqui, não é assim? Nessa hora, meu filho, para salvar a vida, esse negócio de mulheres e crianças, né, você fala, pastores e mulheres grávidas na frente. Você, vai embora. Não, mas é verdade, todo mundo para salvar a vida muda tudo, né? Não, eu respeito o direito de todo mundo. Está em risco a minha vida? Se acelera. Essa é a nossa falta de fé. Não é assim? Se tivesse um hospital evangélico aqui em Bauru, não tem, e eu ficasse doente, eu ia chegar lá e falar, eu sou pastor presbiteriano. Passa eu na frente aí que eu estou morrendo, não é assim? Por isso que Deus às vezes não dá o hospital presbiteriano em Bauru. Porque se eu vou fazer isso, aí é feio. É um péssimo exemplo, não é verdade? Vocês entenderam onde eu quis chegar, né? Funciona assim. Eu tenho que passar pelo problema para que eu veja a grandeza e a majestade de Deus. Não precisaria, mas o meu coração é duro, precisa ser disciplinado. E ainda que eu com 47 anos já vi grandes coisas de Deus, na maioria das vezes eu duvido. E aí vem a terceira e última orientação dada pelo próprio Deus para que nós atravessemos quaisquer problemas com Ele. E aí essa expressão mesmo, o primeiro verbo, ousar obedecer a Deus. Obedecer não é, não será, não foi e nunca será fácil para nenhum de nós. Quem dera se nós fôssemos obedientes. Quem dera se fosse só falar assim, então Deus falou aqui para não murmurar, então beleza, a partir de hoje eu nunca mais vou murmurar. Nossa, pensou que maravilha? Beleza, Deus falou para mim não andar inquieto, então é só eu orar? Vou orar de novo. Deus falou para mim não preocupar, para eu não preocupar com nada, que Ele vai cuidar de mim? Preocupo mais com nada. A maioria de nós fala, tá vendo, o cara ali não preocupa com nada. Acho que chutou o balde, não quer saber de nada. A maioria de nós nem entende os atos de obediência dos nossos irmãos. A maioria, olhando de fora, fala, esse cara é meio doido. Essa mulher está doida.
esse negócio aqui está meio complicado, essa igreja aqui está indo para um caminho perigoso. Obedecer a Deus. Não comigo, mas, por exemplo, você pega o presbítero José Domingo, que é o vice-presidente do conselho, ou então o presbítero Tomazini, que é tesoureiro, ou então o pessoal que é da área de administração da igreja, fala assim, a igreja gasta o dinheiro no quê? Isso aqui vai falar para você. No fim, se você for bom de matemática, você vai falar, gente, está errado. Não tem esse dinheiro. E outra coisa, mas vocês têm a fé que todo mês as pessoas vão contribuir? Tem. A única coisa que nós temos é a fé. Nós não temos uma reserva, nós não temos um dinheiro escondido, ou uma fonte de onde vem o dinheiro, a não ser da fidelidade dos irmãos. E você fala, vocês têm coragem então de fazer um planejamento alto assim? Tem. Porque nós vivemos pela fé. Mas essa fé é baseada na obediência de Deus. Eu obedeço a Deus. E é isso que acontece aqui. Vejam, que diz assim o texto, verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Quem mandou entrar? Deus. Quem mandou Moisés, que é o líder, estender o cajado? Deus. Mas quem abriu o mar, segundo o texto? Deus, com um forte vento que durou a noite toda. Até Moisés como líder, todo líder, temos muitos líderes aqui, vou citar os pastores, reverendo Isaías, reverendo Melquisedeque. Às vezes a gente vai para casa e fala, meu Deus, não vai dar. Será que eu falei aquilo mesmo? Não é possível. Você acha que Moisés levantou o cajado e Moisés, como eu e você, certamente pensou como Hollywood também. Eu vou falar e vai abrir de uma vez só. Aí começa a ventar, e você fala, gente, esse vento não vai abrir isso aqui não. Não vai, não vai. Não vai abrir. Não vai abrir. Será que eu entendi errado? Será que eu não orei direito? Vai falar que você não tem essas crises. Será que eu estou meio doido aqui? Será que eu não entendi? Será que a Bíblia é a verdade mesmo? E aí Deus vai sempre convencer o seu coração. Porque diz que na vigília da manhã, o Senhor, na coluna, verso 24, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoratou o acampamento deles, bagunçou o acampamento deles. Se estavam organizados, agora eles estavam desorganizados. Agora o que me surpreende é o verso 25, e você e eu precisamos considerá-lo. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Se para o povo de Israel o mar estava pavimentado para passar, para os egípcios não estava. Mas você fala assim, mas como? Se para o egípcio é uma lama e para o povo de Israel é um pavimento. Porque é assim que funciona com Deus. Quando Ele quer, Ele manifesta a sua vontade e Ele faz. Imagine se você fosse o último da fila, olhasse assim, Faraó entrando aqui atrás. Hã? O que você diria? Não, vamos ficar firme, o Senhor vai. Meus irmãos, você ia falar, dá licença, por favor, deixa eu passar aqui. Não é? E ó, rapa fora. Acreditar em Deus é extremamente difícil. Parem com essas coisas de pregação coach, pregação motivacional, o que quer que seja. Servir a Deus é a coisa mais difícil. Mais difícil. Não é fácil. Você vai dobrar o seu joelho e vai pedir e vai clamar a Deus pela sua vida, a vida das outras pessoas. E nós andamos com muita dificuldade. Mas nós andamos em obediência a Ele. Os nossos olhos não ficam em circunstâncias, em mar revolto, em mar que está seco, em parede de água, não. Os nossos olhos ficam fixos nele, porque senão nós não conseguimos caminhar. Nós precisamos ousar obedecer a Deus. Paulo, lá em Efésios 5:17, fala assim, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sua vida está confusa, está com problema em qualquer área, para um pouquinho e fala assim, Deus, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Às vezes Ele vai falar assim, é que você passe por essas lutas. Por exemplo, nossa igreja, nós temos irmãos que foram curados do câncer. E tem irmão que está há 17, 15 anos lutando contra o câncer. Como é que você explica isso? Eu não explico. É Deus que faz. Quem Ele curou, Ele curou. Quem Ele ainda não curou, Ele está dando força para passar pelo problema. A gente de fora fica com o olho arregalado desse tamanho, né? Porque fala, se fosse eu queria ser curado. Alguns de nós vão ter problema financeiro até o último dia da vida. E qual que é o problema? Na Bíblia não diz que, porque você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. E aí a gente de fora pode falar assim, porque ele é um mau administrador. Será que ele dá o dízimo? Talvez ele não dá o dízimo, por isso que ele está assim. Não, meus irmãos, às vezes a gente passa por lutas. Na Bíblia fala de homens riquíssimos e homens paupérrimos que serviram a Deus.
Não tem uns crentes que já nasce doente e vive a vida toda doente? Que você fala assim, gente, mas não é possível. E às vezes a gente fala assim, dá um remédio mais forte para esse menino, leva no... Não, falamos ou não falamos? Leva no... eu conheço um médico lá em São Paulo, porque São Paulo é a solução para tudo para nós, não é assim? Eu conheço um médico lá em São Paulo, leva ele lá. Aí a gente leva. Vocês acharam um médico em São Paulo que emagrece, vocês me avisam, tá? Que eu vou lá também. Se toda a solução está lá, eu vou lá e vou falar, doutor, o senhor consegue me emagrecer aí? É claro que ele vai dar a receita que eu já sei, né? É só fechar a boca. Aí eu vou falar, doutor, essa é fácil. Mas não dou conta, né? Assim mesmo. Então, meus irmãos, essa é a questão. Eu vou concluir dizendo o seguinte. Se a nossa travessia hoje com Deus está truncada, nós precisamos ouvir e aprender essas 3 orientações. Primeiro, discernir no tempo. Eu sempre quis ser líder. Nunca ganhei para presidente da UPA, nunca ganhei para presidente da UMP, aí daria tempo. Nunca fui eleito diácono na minha igreja. Hoje, olhando para trás, eu falo, graças a Deus, porque eu era brigão e ia arrumar uma confusão na minha igreja. Mas na época eu pensava assim, esse povo não sabe o que eles estão perdendo. Aí Deus me levou para o seminário, tratou meu coração. Você nem conhece a minha versão brigona, você nem conhece. A maioria de vocês fala, pastor, a gente não consegue nem brigar, vai falar com ele e tal, ele foge da coisa. Você não me conhece, se você me conhecesse lá, você ia falar, gente, não é possível. Deus muda as pessoas. Entendam isso então. Aprendam a discernir o tempo de Deus. Segundo, espere a ação de Deus. Pastor, quanto tempo pode demorar? Geralmente leva mais de 10 anos. Então já vou te falar para você ficar tranquilo. Porque você pensou assim, daqui 1 mês, 2 meses. Não, geralmente leva mais de 10 anos. Conversão, às vezes 20 ou mais. Então eu vou orar esse tempo todo pelo meu pai, pela minha mãe, sim. Pelo meu filho, sim. Eu já estou falando isso porque é a maneira que Deus trata na Bíblia. As coisas demoram muito tempo. Como eu mudo páginas, eu acho que foi da noite para o dia. A maior parte do tempo. Por exemplo, nossa igreja, nós estamos lutando desde 2006 para melhorar. Quem melhora é Deus. Deus está soprando sobre nós. Você nunca viu um despertamento espiritual. O que anda acontecendo no nosso meio hoje é isso que a gente chama de despertamento espiritual. E assim como eu tenho certeza que a maioria de vocês está sendo impulsionado agora para abandonar a maioria dos seus pecados. Porque Deus não faz só com uma pessoa. Está fazendo comigo, está fazendo com todo mundo. Deus vai abrindo o nosso olho, o nosso coração, para a gente se aproximar mais dele. Mas você fala, mas ninguém flutuou, ninguém falou em língua, porque não precisa. Se você está querendo amar mais sua mulher, Deus está tocando na sua vida. Se você está querendo submeter o seu marido, Deus está tocando. Se os seus filhos estão começando a te obedecer, gente, é o milagre de Deus. É o milagre de Deus. É o milagre de Deus. Só Deus para convencer um filho a obedecer pai e mãe. E quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Só o milagre de Deus. Então espere. Pastor, eu não tenho paciência. Amarra os seus braços, seus pés. Põe uma cadeira na sua casa, se discipline a sentar lá e ficar meia hora, 1 hora, sentado lá. Dá raiva. É isso? Não é? Você começa a bater o pé, não é? Esfregar o pé. Fala, não, eu vou levantar daqui. Não, eu vou... Rapaz, nós não resolvemos nada. Será que depois da pandemia nós não aprendemos? A maioria de nós ficou presa em casa e o mundo continuou vivendo. Girando. 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 Então, ousem obedecer a Deus. Como é que funciona, pastor? Se Deus mandou, faça. Faça. Discipline o seu coração para fazer o que Deus mandou. Faça. Mas eu queria ser presbítero hoje. Talvez Deus vai fazer você ser presbítero daqui 20 anos. Aí você vai ficar nervoso, igual eu ficava lá com a minha igreja. Falava, eles não sabem o que eles estão perdendo. Eu achava que eu era o preto, né? O último tabletinho de chocolate ou coisa. Mas não era. Precisava ser formado ainda. Não, mas é verdade. Porque a gente acha assim, não, se for eu, se eu assumir, se me derem essa oportunidade, eles verão o que é um líder de verdade. Todos nós imaginamos isso. E Deus tem o tempo dele. E hoje que a igreja está, às vezes Deus vai falar assim, ainda vou te colocar um pouquinho de escanteio. Aí você fica doente, passa por lutas, dificuldades, porque Deus quer falar assim, a glória é minha. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele é extremamente generoso e resolveu precisar de todos nós. Então, irmãos e irmãs, e aqui eu termino,
sejamos humildes e dependamos integralmente do nosso Deus, para que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Outro dia a gente fala, mas você sabe que no capítulo 16 Israel começou a reclamar e reclamou por 40 anos. Não entenderam nada. Mas que nós sejamos diferentes. Que nós sejamos aqueles que se humilham na presença de Deus. E que esperem o tempo dele para a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar o nosso culto nessa noite. Nós vamos orar. Senhor Deus, faz um milagre na nossa vida. O Senhor sabe que nós não conseguimos discernir o tempo. Nós somos dados às circunstâncias e achamos que se as coisas estão claras e fáceis para nós, é tempo de fazer as coisas. Se estão difíceis, nós devemos ficar parados. Mas não é assim que funciona no reino do Senhor. Nós temos dificuldade de esperar a ação do Senhor porque nós achamos que temos condição de fazer. Mas que nós sejamos um povo cheio do Teu Espírito e que nós esperemos ansiosamente pela ação do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Obediência não faz parte da nossa vida. Temos uma dificuldade imensa de obedecer quem quer que seja, a começar pelo Senhor. Então nos ajude a sermos ousados em obedecer ao Senhor. À medida que lemos, à medida que o Senhor fala ao nosso coração, aquilo que o Senhor mandar, nós faremos e seremos abençoados pelo Senhor. Não serão as lutas e dificuldades que vão traçar ou determinar a nossa maneira de agir, mas sim o fato de andarmos com o Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, graça, obediência, para que nós possamos fazer a travessia com o Senhor de quaisquer problemas. Quaisquer problemas. O teu povo que está aqui, o Senhor sabe qual é o problema de cada um. E nós pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. Se alguém entrou e não conhece Jesus, precisa conhecê-lo. E isso é graça do Senhor. Nós que já conhecemos, precisamos ser fortalecidos em meio às lutas e dificuldades, para depender do Senhor, o Deus que intervém, o Deus que cura, que liberta, que salva, que é soberano, que rege todas as coisas com um fim proveitoso para a sua glória. Abençoa-nos, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.